Boa tarde, pessoal do sexto. Eu tô aqui para gravar a revisão de vocês. Como sempre, eu vou fazer em três partes. A primeira delas, eu vou falar mais sobre os fatores climáticos. Na segunda parte, eu vou explicar sobre as zonas climáticas e os tipos de clima. E na última parte vai ficar para falar sobre as questões ambientais envolvendo a atmosfera, né? As questões ambientais e da sociedade envolvendo a atmosfera, tá? Então, primeiramente, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bom, então começando aqui com os fatores climáticos, né? Primeira coisa, gente, essa daqui é uma imagem da Cordilheira dos Andes, certo? É uma formação do relevo que a gente encontra aqui na América do Sul, que tem elevada altitude. É uma das regiões mais altas que a gente tem aqui na América do Sul. E aí, como vocês podem ver, aqui no topo dessas montanhas, dessa cadeia de montanhas, a gente encontra neve, né? Então, que fator climático a gente pode dizer que influencia nesse caso? Bom, aqui a gente tem um claro exemplo da interferência da altitude. E aí eu vou mostrar aqui para vocês esse esqueminha. Gente, como nós já tínhamos estudado, o que acontece é, quanto maior a altitude, menor é a temperatura, ou seja, quanto mais alto nós estamos, mais frio vai fazer, menor vai ser a temperatura. Então, isso explica por que que aqui no topo dessas montanhas neva e aqui na base a gente praticamente não encontra neve, né? Lógico que durante uma estação do ano pode ocorrer de nevar aqui, mas no caso da imagem aqui, vocês podem ver que a neve predomina só no topo. Isso é explicado pela altitude, porque quanto mais alto nós estamos aqui na montanha, mais frio vai fazer, menores são as temperaturas. E aí, voltando aqui para o nosso esqueminha, olhem só. Aqui embaixo, onde a altitude é menor, a temperatura vai ser maior. Por quê? A pressão atmosférica é maior. Quando a pressão é maior, significa que as moléculas elas estão mais juntas. Isso faz com que a temperatura fique maior. Agora, conforme a gente vai subindo, quanto maior a altitude, a pressão vai baixando e a temperatura também, porque as moléculas vão ficando mais dispersas, mais distantes umas das outras. Então, lembrem-se sempre dessa dica: quanto maior a altitude, menor a temperatura, tá? O segundo elemento que nós vamos ver, né, o segundo fator climático que nós vamos ver é a maritimidade. Aqui. Desculpa, eu estava com a imagem errada aqui. Olhem só esse esqueminha aqui. Opa. Deixa eu só abrir a imagem que fica melhor de ver, gente. Eita. Pronto. Aqui. Olha só, gente. A maritimidade, ela está relacionada à proximidade, de corpos de água. Ou seja, quanto mais próximo você está de um rio, de um lago, do oceano, a umidade tende a ser maior, tá? O ar vai ser um ar mais fresquinho, né? Porque é um ar mais úmido, mais carregado de vapor de água, né? Então, a maritimidade é essa condição de proximidade da água. As áreas mais influenciadas pela maritimidade são o litoral, onde a gente tem, né, a proximidade ali do oceano, que é um corpo hídrico muito grande,
né? Então, imagine a umidade do oceano inteiro ali atuando sobre aquele local. Lógico que a umidade vai ser maior aqui no litoral do que no interior do continente. Isso significa que próximo da água, a variação de temperatura é menor, tá? O que que é essa variação de temperatura? Vocês também podem achar ela com o nome de amplitude térmica. Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima que faz durante um dia. Então, a gente fazendo esse cálculo, a gente consegue saber o quanto a temperatura variou ao longo do dia. Quando a amplitude térmica é muito grande, ou seja, quando a diferença entre a máxima e a mínima é muito grande, significa que ao longo do dia a temperatura variou muito. Então, é aquele dia que de manhã tá aquele frio, quando chega meio-dia já tá um calor de 30 graus, e aí conforme vai passando o dia, conforme vai chegando a tarde, a temperatura vai baixando novamente. Isso significa que ao longo do dia a gente teve uma amplitude térmica muito grande. Já próximo das regiões onde a gente tem o mar, essa amplitude térmica ela é bem menor, porque a água ela demora mais para absorver e para liberar o calor. Então, as temperaturas elas são mais estáveis nas áreas próximas ao litoral. Significa que as temperaturas que fazem de manhã, à tarde e à noite, elas não variam muito, fica mais ou menos a mesma temperatura ao longo do dia. Então, a maritimidade, a gente pode dizer que ela tem influência direta sobre dois elementos, sobre a umidade e sobre a amplitude térmica, tá? Esses dois elementos é que tem mais influência da maritimidade, tá? Então, não se esqueça, umidade e amplitude, e amplitude térmica, perdão. Deixa eu só ver se eu encontro aqui na apostila de vocês a parte que tá falando sobre isso. Tá mais pra frente aqui. Opa, não tá. Aqui, latitude, aqui, ó. Olha só, gente. Podemos dizer que a maritimidade é o efeito causado pela proximidade do mar, né? E a continentalidade é do interior. Outra coisa aqui, ó. Opa, as áreas dos continentes localizadas próximos ao mar, em geral, apresentam maior umidade e temperaturas mais amenas, pois pois a água do mar libera energia gradualmente para a atmosfera. Nesses locais não há grandes variações térmicas entre noite e dia. Então, como eu falei para vocês, os dois principais elementos que têm interferência da maritimidade são a umidade e a amplitude térmica, certo? Mas então vamos para o nosso próximo fator climático, que são as massas de ar. E aí eu quero voltar aqui na página 19. Bom, as massas de ar, gente, elas são grandes massas mesmo de concentração de ar, e aí pode ser ar frio, ar quente, ar úmido, ar seco, tá? Vai depender muito do local onde é formada essa massa de ar, tá? Mas é importante a gente entender como ocorre o deslocamento dessas massas de ar. E ela ocorre da seguinte forma. Vocês estão vendo esse esqueminha aqui, tá? Isso aqui é como funciona a circulação atmosférica da Terra. Opa, deixa eu voltar aqui. Esse esqueminha de como funciona a circulação atmosférica da Terra.
Então, o ar, ele sempre se desloca de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão, tá? Vejam só o que está escrito aqui. As áreas de alta pressão ocasionam movimentação de grandes porções de ar em direção às áreas de menor pressão, caracterizando a circulação horizontal do ar na atmosfera terrestre. Então, as massas de ar que a gente vê circulando pelo planeta, é, às vezes aparece lá no jornal, vai fazer frio porque está chegando uma massa de ar fria. Essas massas de ar, elas se deslocam de acordo com esse esquema de circulação atmosférica na Terra. Então, é sempre da área de alta pressão para a área de baixa pressão. Esse é o sentido desse ciclo, tá? E nós temos um último elemento aqui, que é a latitude. A latitude, pessoal, como nós já estudamos no começo do ano, é a distância de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador, que é a linha que corta o planeta aqui ao meio, né, de forma horizontal. Então, vejam só que a linha do Equador está aqui, tá? E essa linha é latitude, né? Todas essas linhas que a gente tem no sentido horizontal são latitudes, né? E as latitudes do nosso planeta, elas variam de 0 a 90 graus. O Equador tem uma latitude de 0 graus, enquanto os polos têm latitude 90 graus. E a gente pode perceber que também há uma relação da latitude com as temperaturas. Então, aqui, onde nós temos o Equador, em que a latitude é menor, porque aqui a latitude é igual a 0 graus. Quando a latitude é menor, nós temos temperaturas maiores, tá? Então, essa é a primeira relação que a gente tem da latitude com a temperatura. Outra coisa é que nas zonas temperadas nós temos temperaturas amenas e aqui a latitude vai crescendo, né? Mas notem só que conforme a latitude é maior, ou seja, lá nos polos, por exemplo, já chegando a 90 graus, as temperaturas são menores, tá? Então, essa é a principal relação que nós temos entre latitude e temperatura. Significa que quanto maior for a latitude, menor vai ser a temperatura. É a mesma coisa que a gente viu com a altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura, tá? E aí, é através das latitudes que nós vamos definir as zonas térmicas do planeta que a gente vai ver na segunda parte aqui da nossa revisão. Mas uma coisa a mais que eu quero reforçar com vocês, aqui com relação à latitude e às zonas climáticas, por que que nas latitudes menores nós temos temperaturas maiores? Esse esqueminha aqui, ó, a internet está um pouco lenta, gente. Percebam por esse esqueminha aqui, tá pequeno, mas acho que dá para ver. As zonas tropicais, que é onde a gente tem a latitude menor, ou seja, a latitude zero, e as temperaturas maiores, elas podem ser explicadas porque a gente tem uma incidência maior de sol aqui nessas áreas. Vejam que a zona tropical, ela recebe os raios solares de forma mais direta, de forma intensa, mais intensa, né? Já os polos, vocês podem ver que a intensidade do sol é bem menor aqui, né? Então, por isso que aqui nos polos, que são achatados, a gente tende a ter temperaturas menores do que aqui nessa região da zona tropical, tá?
Então, gente, eu espero que essa primeira parte com os fatores climáticos tenha ficado clara. Qualquer dúvida, é só vocês me mandarem mensagem e aí, logo mais eu continuo com a segunda parte.